O irmão disse, vamos tirar as pessoas inúteis da família. E você vai ser o primeiro. Meus pais riram. A única utilidade que você tem é o dinheiro que traz pra casa. Então eu respirei fundo e respondi, ótimo. Nesse caso, comecem a arrumar as malas. Porque essa casa é minha. Tenho 31 anos e trabalho como gerente de projetos de construção. Minha rotina é pesada. Semanas de 60 horas, poeira, prazos impossíveis, ligações no meio da madrugada. Ganho 8, $500 por mês e aos 28, comprei a casa dos meus sonhos. 4 quartos, 3 banheiros, piscina, quintal enorme. Cada centímetro foi conquistado com trabalho duro, café frio e noites sem dormir. Eu finalmente estava vivendo o que sempre quis. Até o dia em que meus pais apareceram na minha porta. Meu pai, Robert Miller, 58 anos, dizia ter se aposentado por problemas de saúde. Minha mãe, Linda, repetia a mesma história. E o meu irmão, Brandon, 26 anos, nunca conseguiu segurar um emprego por mais de 6 meses. Disseram que o aluguel tinha subido e que não conseguiam mais pagar. É só por um tempo, prometeram. Eu deveria ter dito não, mas eram minha família. E a culpa falou mais alto. Dei um prazo, 6 meses no máximo. 2 semanas depois, cheguei em casa e encontrei os 3 deitados na beira da piscina, rindo, como se estivessem de férias. A cozinha parecia uma zona de guerra. A conta de luz, que antes era de $180, saltou para 420. A água de 90 para 210. E o gasto com comida, de 400 para mais de mil por mês. Depois de um mês, pedi ajuda com as despesas. Meu pai disse que não tinham dinheiro sobrando. Meu irmão só murmurou alguma desculpa, sem tirar os olhos do videogame. Logo começaram as provocações. Minha mãe dizia que eu só sabia trabalhar, que não sabia aproveitar a vida. Você devia relaxar, Ethan. Nós sabemos viver. Os 6 meses viraram 12. E toda vez que eu perguntava quando iam sair, a resposta era a mesma. Pra quê? Aqui estamos confortáveis. Você trabalha o dia todo, nem usa a casa. Era como se tivessem me convencido de que eu era o intruso. Eu me sentia culpado por querer o que era meu. Até que um dia tudo desmoronou de vez. Depois de uma semana infernal de 80 horas de trabalho, cheguei em casa às 9 da noite, exausto. Subi direto pro quarto e parei na porta. Algo estava errado. Meus móveis tinham sumido. A cama, o guarda-roupa, até as cortinas. No lugar estavam os móveis dos meus pais. Minhas roupas enfiadas em caixas no quarto de hóspedes. Desci sem acreditar. Eles estavam assistindo TV, tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Meu pai disse que o quarto principal era maior, que fazia mais sentido ser deles. Minha mãe completou dizendo que eu estava sendo dramático demais. Mas não era drama, era invasão, era falta de respeito. E acima de tudo, era a prova de que eu não tinha mais controle sobre nada dentro da minha própria casa. Subi de novo, fechei a porta e sentei na cama do quarto de hóspedes. Peguei o laptop, abri a conta bancária e olhei o saldo, 47.850. Meus 3 anos de economia, dinheiro que eu vinha guardando pra dar entrada numa casa de investimento. Atualizei a página, o número mudou, 12.320. Meu coração disparou, atualizei de novo, nada. Olhei o histórico. 3 dias antes, uma transferência de 35.530 pra uma conta que eu não reconhecia. Fiquei parado ali, com as mãos tremendo. O corpo inteiro parecia gelar. Desci as escadas. Eles ainda estavam vendo TV. Perguntei quem tinha mexido na minha conta. Meu pai, sem olhar pra mim, disse que Brandon precisava de capital para abrir um negócio e que era um empréstimo familiar. Senti uma mistura de raiva e incredulidade. Eu nunca autorizei nada. Nunca dei senha. Nunca falei sobre esse dinheiro. Mas para eles não importava. Na cabeça deles, o que era meu também era deles. Voltei pro quarto, liguei pro banco e expliquei tudo. A atendente perguntou se alguém da minha casa tinha acesso às minhas senhas. E foi ali que percebi o erro. Eu sempre deixava o laptop na sala, destravado. Minhas senhas salvas no navegador. Ela me explicou que o caso seria complicado, porque a transferência tinha sido feita com meus próprios dados. Disse que talvez eu precisasse de um advogado e uma denúncia formal para tentar reaver o dinheiro. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro teto. Era difícil entender como as pessoas que deveriam me proteger tinham sido as mesmas que me esvaziaram. De dinheiro, de energia, de paz. Naquela noite não consegui dormir. A única coisa que eu sabia era que aquilo não era mais uma fase. Era o limite. E eu estava pronto para fazer o que fosse preciso para reconquistar minha casa e minha dignidade. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar de mim. Lá fora, o quintal brilhava limpo. Mas dentro de casa, tudo estava sujo. Não de poeira, mas de traição. Levantei cedo, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Meu pai e minha mãe estavam na cozinha, tomando café como se fosse um dia qualquer. Brandon dormia até tarde, como sempre. Ninguém mencionou o dinheiro. Ninguém pediu desculpas. Era como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, sentia uma pressão no peito o tempo inteiro. Tentei trabalhar de casa naquele dia, mas não consegui me concentrar. A raiva e a decepção me consumiam em silêncio. Quando o banco confirmou que eu precisaria abrir uma denúncia formal, percebi que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Eles haviam usado minhas senhas, meu computador, minha confiança. E mesmo assim agiam como se eu fosse o errado por me importar. À noite, sentei na cama com o notebook no colo e procurei advogado de propriedade e fraude no Google. O primeiro nome que apareceu foi Richard Vaughn, especialista em direito civil, escritório no centro de Dallas. Liguei. A secretária atendeu com voz firme e profissional. Expliquei brevemente o que estava acontecendo. Ela marcou uma consulta para o dia seguinte às 9 da manhã. Desliguei e fiquei olhando para o nada. Eu não queria brigar com a minha família, mas eles tinham me deixado sem escolha. Na manhã seguinte, vesti uma camisa limpa, passei o café e saí sem falar com ninguém. Meu pai perguntou aonde eu ia, mas eu fingi não ouvir. No caminho até o escritório, senti algo que não sentia fazia muito tempo. Controle. Richard era um homem de uns 40 e poucos anos, direto ao ponto. Depois de ouvir tudo, ele disse que o caso era sólido. A casa estava no meu nome. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube.
Basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.